Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da PIPC Online. É uma imensa satisfação estar novamente com você através deste veículo que tem sido um instrumento de Deus para a unidade da igreja, para que possamos evitar este momento tão difícil de distanciamento entre os membros do corpo de Cristo. A nossa oração nessa noite é que Deus possa abençoar de forma rica e poderosa o seu coração em mais um exercício devocional. Queremos lembrar nessa noite, com grande alegria do nosso coração, que temos irmãos preciosos que estão aniversariando. Dentre eles, nós temos o Alexandre Figueiredo, agora nessa quinta-feira. No domingo nós temos a Alexandra Miller e o Lindomar. E na segunda-feira nós temos os irmãos Bruna de Souza, Fernando Rodrigues, Diácono Marco Antônio, Maria de Fátima e a nossa irmã Sueli Goulart. Então, neste primeiro momento, nós queremos estar agradecendo a Deus pela vida desses irmãos e rogando a bênção de Deus para este exercício devocional. Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar? Quero convidar a Paty para que possa estar orando neste momento. Deus, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem sido nosso sustentador, nosso amparo em todas as nossas situações, ó Pai. Obrigada, Deus, por mais uma noite, ó Deus, na Tua presença. Obrigada, ó Deus, por cada um dos aniversariantes, cada vida, Deus, por mais um ano, Deus, que o Senhor sustentou, abençoou e tem guardado, ó Pai. Muito obrigado por cada um deles, ó Pai. Abençoa, Deus, os nossos corações com a Tua palavra. Abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia nos diz, meus amados, que todo ser que respira, ele deve louvar o Senhor. E nós vamos bendizê-lo nesse exato momento. Quero convidar o nosso irmão André, que possa nos dirigir a Deus através dessa canção de adoração. Graça e paz, meus irmãos. Esse momento é um momento de nós levarmos a nossa voz a Deus em louvor, em adoração, e na certeza também de que o Espírito dele é presente, não só aqui, mas onde você estiver. Amém. Na certeza de que quando nós oramos, o nosso Deus ouve. E quando nós louvamos, na certeza de que ele é soberano, está no controle de tudo, ele pode mudar qualquer situação nas nossas vidas. E ainda que ele entenda que não deva mudar, o Espírito dele é tão real nas nossas vidas que ele traz paz ao nosso coração. Amém. Independente do momento, nós possamos louvar, exaltar ao Senhor, confiando que ele é Deus soberano sobre tudo e todos. Vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver. Ao orar por Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora com nossos irmãos nos unimos a Ti em oração. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor.
seu grande amor comigo conquistas, alegre estou. Que maravilha poder exaltar a este grande Deus que traz paz ao nosso coração. Nessa ocasião nós temos a grata satisfação de estar junto com irmãos tão preciosos da nossa vida, nosso irmão Breno, diácono José Emílio, bem como o diácono Giovanni. Uma grande alegria estar com ele. E nós, irmãos, queremos dizer para você uma notícia muito boa. Daqui a alguns dias nós estamos preparando a igreja para que no dia 27 nós retornemos com as atividades presenciais. É claro que toda ela será mediada através do protocolo que tem sido apontado pelo governo e pelo Ministério também da Saúde. Nós queremos agradecer a Deus por tão grande honra que Ele tem nos dado nesses dias de reformar a igreja. Eu particularmente gosto muito de construção. Me vejo envolvido com todo o meu coração com uma obra. Nós estamos realizando algumas obras aqui na igreja. A Bíblia fala de construções. Por exemplo, você pega Mateus, capítulo de número 7, Jesus vai falar sobre casa edificada sobre a rocha. Ou seja, nós temos ali um projeto arquitetônico também. Se nós olharmos para o apóstolo Paulo, na sua primeira carta à igreja de Corinto, capítulo de número 3, verso de número 9, ele vai nos dizer que nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós temos aí uma metáfora também da obra da engenharia civil, um negócio maravilhoso demais. E Jesus diz que nós precisamos ter tanto qualidade nessa edificação, como também refletir uma beleza de forma que outras pessoas sejam atraídas e possam se identificar com essa obra que é de Deus. Mas talvez uma das passagens mais específicas seja aquela em que Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, verso número 5, Pedro vai nos dizer assim: vós sois pedras vivas, edificadas em Cristo Jesus. Então, cada um de nós servimos como parte para a consolidação de um grande projeto de Deus, edificando as vidas. Às vezes o projeto não é executado de uma maneira devida, ou talvez o material não seja de boa qualidade. Isso não desqualifica a obra num todo. Talvez tenha uma necessidade de um reparo, de uma revisão do projeto, ou de alguma coisa nesse sentido. Contudo, a obra não é desqualificada no sentido pleno de sua execução. Sabia que na vida cristã também é assim? E por esses dias eu fiquei surpreso quando eu encontrei, olhando para os registros bíblicos, um sacerdote que estava envolvido diretamente com a obra de Deus, com o culto ao Senhor, que orava a Deus, mas ele não cria no poder da oração. Um sacerdote envolvido com as coisas do reino, mas a sua fé era uma fé ineficiente. E nós vamos ver isso no Evangelho segundo Lucas. Quero convidar você para que abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Olha que história interessante. Lucas, essa narrativa nos é apresentada neste Evangelho, capítulo 1, a partir do verso número 5. Um grande sacerdote chamado Zacarias. Lucas, capítulo 1, a partir do verso número 5. Nos diz assim a boa palavra do nosso grande Deus. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal,
entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor em um povo preparado. E habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, olha só a incredulidade entrando aí, irmãos. Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e a admirar-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão do santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Meus amados irmãos, essa é uma construção espiritual. O texto está nos mostrando que, apesar do exercício sacerdotal, este homem não era perfeito, como nenhum de nós somos. E de modo nenhum queremos aqui manchar a biografia deste grande servo de Deus. Até porque a Bíblia diz que ele era irrepreensível em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. Alguém que era fiel, um crente temente a Deus, cumpridor dos seus deveres, alguém que estava ativamente envolvido com o ministério. A pergunta que a gente faz é o seguinte: como é que pode um sacerdote, alguém tão envolvido com as coisas do reino, fracassar em uma situação tão específica do qual ele está diretamente envolvido? Algumas razões nos levam a poder entender um pouquinho esse episódio. O primeiro deles, é importante dizer que nós estamos em um período muito crítico dentro dessa narrativa aqui. Por 400 anos não havia nenhum profeta em Israel. 400 anos de pleno silêncio. Então essas coisas podem ter contribuído para que ele dissesse assim: se Deus não levantou ninguém, não falou com ninguém em 400 anos, não vai ser comigo já velho. A segunda coisa é o seguinte: esse homem era um sacerdote. Jamais poderia imaginar que dentro da casa de um sacerdote poderia Deus levantar um profeta, outro ofício, um ofício diferente. O normal de tudo isso é o quê? Todos nós sabemos, através das Sagradas Escrituras, que a tribo de Levi, ela foi destinada especificamente para o serviço ao Senhor. Os sacerdócios eram uma continuidade familiar. Normalmente, um fato que estava marcado dentro dessa tribo e daqueles que exerciam o sacerdote, é que os seus filhos, os seus familiares dentro dessa tribo, eram aqueles que davam continuidade ao ofício sacerdotal. Mas Deus vai mudar essa história dizendo: não, eu vou levantar João através da sua vida. Irmãos, outro
Outra situação que nos faz ver a dificuldade em exercer a sua fé é que este homem tem uma idade avançada. O texto vai dizer isso. Então, esse texto está nos colocando numa posição, em primeiro lugar, de grande confrontação na nossa vida. Em dizermos assim, o que você crê, o que você observa, os ritos praticados na sua fé, de fato expressam a sua confiança em Deus? Porque talvez nós estejamos também como ele, envolvidos com as coisas do reino, mas descrentes a respeito disso. Irmãos, todas as vezes, pode ter a plena certeza disso, que a razão, ela toma a ação majoritária, a fé, ela pode ser neutralizada. Porque nós não fomos chamados para andar por aquilo que nós vemos, mas sim por aquilo que nós cremos. Eu não estou aqui de modo nenhum desprezando a necessidade de raciocinar sobre os fatos, mas há algumas coisas nos assuntos espirituais que extrapolam o campo da razão. A fé é uma dessas coisas. Zacarias de modo nenhum poderia duvidar disso, de que Deus suscita homens e mulheres através da esterilidade. Ele é um judeu, gente. Toda a sua história está marcada através do aprendizado na Torá. Ele tem um pleno conhecimento que Deus fez a mesma coisa na casa de Abrão, que Deus fez a mesma coisa na casa de Rebeca, que Deus fez a mesma coisa na casa de Ana, e que Deus não desaprendeu de fazer milagres. Então, há 4 situações que eu quero compartilhar de forma muito rápida aqui para o nosso aprendizado. A primeira delas é que essas fraquezas também podem alcançar o nosso coração. É por isso que nós precisamos ter uma vida devocional contínua. É por isso que nós precisamos ler a palavra e nós precisamos orar continuamente. E na nossa oração nós precisamos dizer assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ó Deus, em nome de Jesus, traz fervor ao nosso coração. Deus, ajuda-nos a estabelecer uma confiança plena no Senhor. Capítulo 1, verso de número 37, vai dizer assim: porque para Deus não há impossíveis. Segunda coisa que nós aprendemos aqui: Deus vela por cumprir a sua palavra. Guarda isso no seu coração, em nome e por amor de Jesus. Aqueles que advogam o pensamento de que Deus só realiza a fé e quando alguma coisa não acontece na sua vida, só realiza um projeto ou algo não acontece na sua vida, é porque você fracassou, você não teve fé, esse texto joga por terra. Porque se a gente perguntar bem assim, aonde está a fé de Zacarias? Não tem fé nenhuma aqui, gente. Qual é a fé que ele exerceu? Ele era um homem religioso, cumpridor dos seus deveres. E que orava a Deus pedindo um filho. O texto está dizendo isso. O anjo Gabriel disse para ele assim: rapaz, eu vim aqui para te dizer o seguinte, Deus ouviu a sua oração. E ele então fica assustado. Como é que pode? Deus ouviu minha oração? Deus ouve oração? Deus ouve orações, irmãos. Deus vela pela sua palavra. Sabe, eu quero fazer um parênteses muito rápido aqui. Tem muitas pessoas que são dirigidas por circunstâncias que estão fora do princípio da palavra. Deus não precisa manifestar sinais, o grande sinal é a sua própria palavra. Você precisa crer na palavra de Deus. E o que Gabriel está dizendo para ele aqui é o seguinte: olha, eu vim trazer um recado da parte de Deus. A palavra diz o seguinte: você vai ter um filho. Este é o terceiro ponto que eu queria destacar com você. Creia em nome e por amor de Jesus que Deus ainda ouve orações. Qual é a sua oração nessa noite? Nesse exercício devocional dessa terça-feira? Qual é a sua oração? Não esmoreça, não deixe, não abandone o quarto de vigília. Talvez você descansou aí e não está orando mais pela vida do seu filho. Volte a orar pelo seu filho.
Volte a orar para que Deus converta o coração dele ao Senhor, para que Deus dinamize a sua vida, para que Deus mude a sua história, para que ele tenha um compromisso com o Senhor, para que seja um homem que agrade a Deus sobre todas as coisas. Volte a orar pela sua família, não abandone a sua casa de oração. Ore pelo seu emprego. Talvez você esteja nesses dias tão desafiadores, sendo um homem extremamente murmurante diante da sociedade, uma mulher que só se queixa, mas não apresenta a sua causa ao Senhor. Os seus medos têm neutralizado a sua vida. Quem cede à incredulidade passa por um estágio terrível de falta de paz no seu coração. Quem cede à incredulidade vai perder a paz. Volte a confiar no Senhor, fale com Deus, busque ao Senhor, interceda por aquilo que talvez você diga bem assim, é impossível. Nós estamos em plena reforma aqui na igreja e temos suplicado a Deus para que as portas dele estejam abertas sobre essa casa. Eu entro no meio aqui do canteiro de obra e vou orando ao Senhor e dizendo: Deus, multiplica isso, Deus, multiplica o recurso, que o tesoureiro tenha condição, que os crentes sejam sensíveis a esta causa, que a gente possa concluir essa obra, Deus. Não realizamos antes porque faltavam-nos recursos, mas no momento certo, momento de expansão, momento de retomada das atividades, Deus abriu uma porta na nossa vida. Deus abriu uma porta na nossa vida. Em último lugar, a incredulidade, ela será severamente punida pelo próprio Deus. Se tem um negócio que Deus não se agrada, é a incredulidade. Ô meu irmão, não deixa que isso se apodere do seu coração. A língua que não demonstra fé no Senhor, ela será emudecida. O texto está mostrando isso de forma muito clara. Sabe o que aconteceu aí? Talvez você não esteja atento a este texto, mas este texto está dizendo o seguinte: muito provavelmente Zacarias estava no último turno, ou seja, ele começou o turno dele por volta das 3 horas da tarde. Havia uma expectativa que no término deste turno, o sacerdote pudesse se apresentar ao povo dizendo assim: olha, Deus aceitou as nossas orações, Deus aceitou a nossa prece. E sabe o que o sacerdote fazia? O sacerdote levantava as suas mãos, o sacerdote abençoava o povo, o sacerdote trazia paz ao coração do povo, dizendo assim: podem voltar para seus lares, certos de que a mão do Senhor estava sobre a sua vida. Mas olha o vexame aí, o sacerdote não tinha como fazer isso, ele não tinha voz. O texto diz que então os homens que ali estavam entenderam que ele teve uma visão. Não pôde expressar a sua experiência com Deus por causa da sua incredulidade. Um homem que não confiava no poder da oração. A segunda coisa que este texto já nos ensina aqui, encerrando aqui, que duvidar é negar o poder de Deus. Duvidar é demonstrar que Deus é mentiroso, que Deus é incapaz de realizar os seus projetos. E eu peço em nome, por amor de Jesus, que a partir desse texto, nosso coração seja aquecido, irmãos, a nossa fé seja renovada, que nós não olhemos para nós mesmos, para as nossas incapacidades, para as limitações que vêm, mas que possamos crer no Deus que intervém na nossa história. Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Os recursos não estão nas nossas mãos, estão nas mãos de Deus. E Deus vai usar pessoas e circunstâncias para abençoar as nossas vidas. Deus abençoe o seu coração nessa noite. Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com Deus? Eu queria, nesse momento, franquear a palavra aos nossos irmãos para que pudessem apresentar para nós alguns motivos para que juntos possamos interceder nessa hora. Vamos lá? Diácono Giovanni. Eu queria pedir, em tempos de reforma, queria pedir para que Deus estivesse conduzindo todo esse processo, a fim de que não viesse a acontecer nenhum acidente, nenhum incidente, como o pastor acabou de falar, que os recursos fossem levantados para que nós possamos concluir e dar a direção devida às obras que nós estamos passando.
Queria também, em um segundo pedido, suplicar a Deus para que o retorno dos cultos viesse a acontecer de uma forma mais natural, mais tranquila possível, para que a gente, em breve, possamos estar aqui congregando juntos. Seriam os 2 pedidos. Vamos orar? Então, eu quero pedir ao nosso irmão Breno que nos dirija a Deus em oração por esses 2 motivos. Senhor Deus, muito obrigado pela vida, Deus, e por essa oportunidade maravilhosa de Amém, estarmos aqui falando. obrigado, Deus. Deus. Muito obrigado. Amém. Senhor Deus, a nossa oração é no sentido de que esse retorno presencial à igreja, Deus, ocorra da melhor maneira possível. Amém, Senhor. E que esse retorno, esse período de afastamento, Deus, nos tenha fortalecido no sentido de entender como faz falta a igreja na vida da gente, Amém, como faz falta esse presencial. Eu sei que às vezes a gente, como o pastor falou, orar, ter fé, ter um espírito, mas esse aspecto presencial é muito interessante, Deus. Como isso ajuda? Senhor Deus, foi falado aqui também em relação à reforma da igreja, Ó Deus. que isso não Deus nos tenha, recursos, ó Deus. não sofra nenhum processo aí de descontinuidade, Deus. Em nome de Tire esses Jesus, Deus, recursos, é verdade. Deus, através dos irmãos Amém, e de outras Senhor. pessoas. O Senhor permita que abra o coração deles no sentido de que continue com boa vontade em relação a isso e entender que Amém, isso faz Senhor. parte, isso é importante, não só para a instituição, a igreja, mas a igreja que somos nós, Deus. Amém, Senhor. Mais Verdade, condição Deus. de espaço, de até com conforto, Amém, porque Senhor. isso nos Verdade, deixa mais Deus. tranquilo, Deus. Amém. Senhor Deus, mais uma vez te agradecer pela vida Obrigado. e um comentário, Deus, que eu, no início dessa pandemia, passou esse texto de hoje, para mim foi maravilhoso, porque eu senti realmente um pouco de fraqueza, Deus. Eu senti que eu estava esmorecendo, mas pela ausência, não entender o quanto o Senhor é importante, o quanto o Senhor me ajudou, o quanto o Senhor me fortaleceu nesse período, Deus. Mas no início, eu tenho que admitir que eu fui fraco, Deus. Ó Deus, perdoa. Mas a sua presença, Senhor Deus, a sua presença, ela voltou. Amém, E Senhor. graças a Deus, me fortaleceu, deu continuidade. Amém, Deus. Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Deus. Mais uma vez te agradecendo pela vida, pela oportunidade, pela presença aqui do pastor, Amém, Senhor. que é uma referência para a gente como pessoa, como, enfim, como pastor, Nos ajude. pessoa que nos traz a palavra de Deus. Amém, Senhor. E temos que entender, mais uma vez, só o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus. Amém, Por isso eu te Jesus. agradeço, Deus. Muito obrigado pela existência sua em minha vida e Obrigado. na vida dessa igreja. Obrigado, Muito Deus. obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso irmão diácono José Emílio. Gostaria de pedir oração pelos nossos líderes, espirituais, nossos líderes da igreja, a junta diaconal, os presbíteros, o conselho, o nosso pastor. Então, gostaria de uma oração para os nossos líderes. Nós precisamos de ter líderes e esses líderes têm que estar na presença do Senhor. Então, vamos orar pelos líderes da nossa igreja. Eu também gostaria de pedir um segundo pedido, que é para a gente orar pelos nossos irmãos que estão desempregados, que precisam de emprego. Então, que o Senhor possa abrir portas de empregos para esses irmãos. Amém? Ok, então vamos orar por esse motivo. Quero pedir ao André que nos dirija a Deus em oração. Pai de amor, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai, pela presença do Senhor nas nossas vidas, a presença do Senhor neste lugar, ó Pai. E nós levantamos ao Senhor a nossa voz em oração e em clamor também, ó Pai, porque nós acreditamos que o Senhor é poderoso e o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas, ó Pai. E não há nada que fuja do teu controle. E é nesse sentido, ó Pai, que nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, a vida dos nossos líderes, ó Pai, a liderança da igreja, o Senhor é o cabeça, ó Pai, e o Senhor mesmo levanta homens para a tua obra, ó Pai. Meu Deus, nós colocamos a vida de cada presbítero, cada diácono, ó Pai, cada professor, ó Pai, todos que o Senhor levantou. Meu Deus, fortifica a vida deles em todo o tempo, ó Pai, que jamais venham esmorecer na fé, Em nome de que possam Jesus. caminhar, ó Pai, firmemente na presença do Senhor. Aleluia. E nos preparando, ó Pai, para voltar logo para a Tua casa e continuarmos a nossa aula em comunhão com a Amém, igreja, Senhor. com o Seu Louvado povo, seja na Tua teu nome, presença, Deus. ó Pai. Ainda, ó Pai, diante de Ti nós colocamos a vida do Teu povo, ó Pai.
Tem tanta gente que ainda está desempregada, ó Pai. Deus, tem misericórdia. Meu Deus, o Senhor pode mudar Abre qualquer portas, ó Deus. circunstância É verdade, na Jesus. nossa vida, meu Amém, Deus. Senhor. O Senhor tem controle de tudo e nós colocamos a vida, ó Pai, de cada pessoa, cada família. O Teu povo, ó Pai, precisa do Senhor, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa demonstrar o Teu poder na vida deles, ó Pai. Aleluia. Que cada um de nós possa entender a Tua vontade para nós, ó Pai, e viver a Tua presença em todo o tempo, sendo grato por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz, ó Pai. Nós te louvamos e bendizemos o nome do Senhor, reconhecendo que é o Deus das nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nosso irmão Breno, tem algum motivo de oração? Pastor, o Giovanni já falou aqui a respeito do retorno, né? Porque eu acho isso importante na vida da gente. E graças a Deus está acontecendo, né? E entender que as pessoas voltem mais fortalecidas, né? Elas não tenham esmorecido com esse distanciamento. E entendendo que a igreja é fundamental na vida da gente. Amém. Tem que existir, é muito importante. Vamos orar então. Quero pedir ao nosso irmão Zé Emílio que esteja orando por essa situação. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, graças a Deus, meu Deus, nós temos uma vida, meu Deus, abençoada pelo Senhor. É O Senhor verdade, nos abençoa, meu Deus, dia a dia, com tudo, meu Deus, com o ar que respiramos, meu Obrigado, Deus, Senhor. com o teto para habitarmos, meu Deus. E nós agradecemos a Ti, Pai, porque até aqui estamos contigo, Pai. Amém, Senhor. Assim como o pastor disse, né, nós devemos ter nossas casas construídas sobre rochas, mas nós temos que ter nossa vida nessas rochas, né, verdade. fixadas nessa Amém, rocha, que é o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Meu Deus. E nós entendemos, meu Deus, que diante desse processo de pandemia que nós passamos e ainda estamos passando, muitos irmãos, meu Deus, podem ter se esfriado na fé, Oh, Deus. podem ter, meu Deus, Fortaleça o coração. ser distanciado, né? Mais do que o distanciamento social previa, meu Deus, da igreja, do contato com os irmãos, da vida contigo, meu Deus, com Cristo. Então nós pedimos ao Senhor que neste momento de pandemia, meu Deus, de retorno, né, às atividades, como o pastor disse, no dia 27 nós retornaremos, nós pedimos a Ti, Pai, que as pessoas possam retornar, que as pessoas, né, que possam vir à igreja, meu Deus, e principalmente, meu Deus, não deixe que essa dispersão, meu Deus, que a pandemia provocou, as pessoas tenham se desprendido de Ti também. Em nome de Jesus. Não deixe, meu Deus. Fortaleça. E se alguém, meu Deus, se distanciou, meu Deus, que nós como igreja podemos, meu Deus, fazer contato, estarmos presentes para ajudar, meu Deus, essas pessoas, meu Deus. Não deixe, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor faz por nós e nós pedimos, meu Deus, que esse retorno seja abençoado e que seja feito sempre, meu Deus, a Sua vontade. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a sua casa. Um privilégio estar com você. Que a bênção do Senhor repouse sobre todos os seus. Nós oramos e rogamos que em todo tempo Deus possa encontrar em nós pessoas comprometidas com a sua obra, cujo coração anda reto e temente a Ele em todo tempo. Deus abençoe sua vida. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, encerrando aqui. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu
glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens,